Aquele fazendeiro, conhecido por sua solidão profunda e silêncios pesados, ouviu a confissão, e sua reação fez exatamente o que a profecia indicava. Nunca fui beijada, disse ela, e a reação do fazendeiro solitário mudou sua vida. Você lembra de um tempo em que as conexões humanas eram lentas, difíceis, moldadas pela terra e pelo isolamento? É para esse lugar, onde a vida é medida pelo nascer e pôr do sol, que voltamos agora. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história, que provou que a dignidade humana não tem prazo de validade, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam de uma mensagem de esperança. Comente de qual cidade você está assistindo e, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para acompanhar as histórias que tocam a alma. Elias era o tipo de homem que cheirava a poeira, suor e óleo diesel. O tempo, ao invés de suavizá-lo, o havia endurecido, tornando seus olhos castanhos quase da cor da terra seca que ele cultivava. Sua fazenda, Coração de Carvalho, situava-se num vale esquecido, onde a neblina matinal demorava a ceder, e a solidão era um companheiro tão constante quanto o sol de meio-dia. Ele tinha 48 anos, e a única mulher que havia tocado sua vida recentemente era a velha cozinheira, que vinha 2 vezes por semana trazer suprimentos. E mesmo assim, as conversas eram curtas e focadas em listas de compras. Ele não tinha tempo para sutilezas. O trabalho era sua igreja, e o silêncio, sua oração. Foi numa tarde de outono, quando o vento já anunciava a chegada fria do inverno, que ela apareceu, Clara. Ela não vinha de carro, nem de ônibus. Ela veio a pé, caminhando pela estrada de cascalho que levava à porteira principal. Elias a viu de longe, uma figura esguia e deslocada contra a paisagem monumental de campos recém-colhidos. Quando ela finalmente parou em frente à casa, ela estava coberta por uma camada fina de poeira avermelhada, mas seus olhos, de um verde incomum, mantinham um brilho de determinação quase obstinada. Ela não parecia uma pedinte, nem uma viajante comum. Ela parecia alguém que estava no limite, mas que se recusava a cair. Elias a abordou da varanda. Ele estava limpando o rifle, um hábito antigo que servia tanto para a segurança quanto para sinalizar distância. O cheiro de pólvora misturava-se ao cheiro acre do café forte que ele acabara de fazer. "O que você quer?" ele perguntou, sua voz grossa e sem inflexão, como um tronco sendo arrastado. Clara apertou a alça da mochila surrada. "Eu vi o aviso na cidade. Precisa de alguém para ajudar com a ordenha e a limpeza." Elias abaixou o rifle e a encarou, do coturno enlameado até a trança desfeita. Ele não havia colocado aviso nenhum. Era uma tática comum de golpistas ou pessoas desesperadas. "Não preciso de ninguém", ele mentiu prontamente. Ela não vacilou. Seus olhos verdes percorreram o celeiro que ele havia deixado aberto, a pilha de feno que precisava ser guardada antes da chuva e o gado que berrava no curral. "Se não precisa, porque o pasto está cheio de ervas daninhas e a vaca moca está manquejando?" ela perguntou. Sua voz era baixa, mas firme. Havia uma calma perturbadora em sua observação. Ela havia notado detalhes que só quem entendia da terra perceberia. Elias sentiu um rubor de surpresa subir por seu pescoço. Ninguém notava a vaca moca, muito menos uma forasteira. "De onde você veio?" ele perguntou, voltando à ofensiva. "De lugar nenhum que importe. Eu trabalho e preciso do dinheiro. Eu posso ficar no alojamento e cozinhar minha própria comida. Não vou dar trabalho." Havia uma honestidade brutal na forma como ela se apresentou. Elias tinha um senso de justiça estranho. Ele detestava ser enganado, mas admirava a coragem. Ele precisava de ajuda, desesperadamente. A colheita havia sido mais pesada do que ele esperava, e seus ombros já não aguentavam a carga de anos. Ele apontou para um pequeno chalé de madeira afastado da casa principal. "É onde os peões ficam.
Tem um fogão velho, mas funciona. É por semana. Se me der prejuízo, eu a coloco na estrada antes que o sol se ponha. Clara simplesmente assentiu, sem esboçar gratidão nem alívio. Ela havia conseguido o que queria através da competência, não da súplica. Foi esse traço, essa dignidade silenciosa, que o impediu de dispensá-la imediatamente. Ele a observou enquanto ela caminhava em direção ao alojamento, sem pedir ajuda para carregar sua mochila leve. Os primeiros dias foram regidos por uma rotina espartana. Elias acordava antes do sol, acendia a lareira e o café. Minutos depois, Clara já estava no celeiro. O cheiro de leite fresco misturava-se ao som ritmado da ordenha. Ela era rápida, eficiente e, o mais estranho de tudo, totalmente silenciosa. Seus diálogos resumiam-se a instruções curtas e respostas monossilábicas. Apesar da rigidez de Elias, Clara trouxe uma ordem sutil ao caos da fazenda. Ela não apenas fazia o trabalho dela, mas arrumava as ferramentas, limpava o celeiro com um rigor que Elias, em sua exaustão, havia abandonado. O chão de terra batida da varanda, antes coberto de folhas secas, agora estava varrido. Ela não invadia seu espaço, mas sua presença era inegavelmente sentida. Certa manhã, durante o café da manhã, eles mantinham a distância, comendo em mesas separadas na cozinha grande e fria da casa principal. Elias tossiu. Ele estava acostumado ao gosto amargo do seu café preto. Naquele dia, porém, ele notou algo diferente. Um toque suave de canela e uma doçura discreta. "O que é isso?" ele perguntou, apontando para a xícara. "Café", ela respondeu, sem levantar os olhos de seu prato de ovos mexidos. "Não", ele insistiu. "Está diferente. Eu adicionei um pouco de açúcar mascavo." "Por quê?" "Porque o seu café parecia o gosto de passar a vida inteira sozinho", ela disse, com uma franqueza que o atingiu como um tapa. Não era uma crítica, mas uma constatação. Elias a encarou. Era a primeira vez que ela se atrevia a comentar sobre sua vida pessoal, mesmo que indiretamente. Ele tentou encontrar uma réplica rude, mas a verdade era que o café estava bom, estava melhor. Ele apenas resmungou um obrigado quase inaudível e terminou a xícara em silêncio. Com o passar das semanas, a tensão entre eles começou a mudar de aspereza para curiosidade. Elias começou a observar Clara. Ele a via trabalhar sob o sol forte, seus movimentos fluidos e fortes. Ele notava o modo como ela cuidava dos animais, falando com eles em voz baixa e suave, o oposto exato da sua maneira brusca. Ele percebeu que ela tinha poucas roupas, todas gastas, mas sempre limpas. E ele percebeu também a ausência de distrações. Ela não tinha celular, não recebia cartas, nem mencionava amigos ou família. Ela era uma tela em branco, completamente dedicada àquele pequeno mundo rural. Numa noite de sexta-feira, o trabalho havia se estendido tarde. Eles estavam empilhando fardos de feno no celeiro. O ar estava frio e denso, cheio de cheiro de serragem e palha. Elias, exausto, deixou cair um fardo pesado. Ele praguejou, sentindo a dor aguda na lombar. Clara, sem dizer uma palavra, pegou o fardo caído e o levantou, com uma força que desmentia sua estrutura magra. "Você é forte", ele comentou surpreso. "É a única maneira de sobreviver", ela respondeu, limpando o suor da testa com as costas da mão. Ele sentou-se num caixote, ofegante. Olhou para ela, iluminada pela única lâmpada pendurada no centro do celeiro. A luz amarela revelava a poeira presa aos fios de cabelos soltos. "Por que você veio parar aqui?" ele perguntou, desta vez sem tom acusatório, apenas cansaço. A pergunta pairou no ar, mais pesada que o feno. Clara parou de trabalhar. Ela se virou para ele e a expressão em seu rosto era de resignação profunda. "Eu estava procurando por um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse apenas trabalhar e não ter que me explicar." "Você está fugindo de algo", Elias afirmou. "Não, eu estou fugindo do nada", ela corrigiu. "Do vazio."
Ele não entendeu. O vazio era o estado natural para ele, o alicerce da sua existência. Você é muito jovem para falar sobre vazio, ele disse. Mais para provocá-la do que para saber a verdade. Mulheres como você, elas geralmente têm para onde ir. Têm alguém esperando. Um noivo, um pai. Clara riu, mas era um som seco, sem alegria. Um som de mágoa antiga. Não, Elias, não tenho. Eu nunca tive tempo para construir essas coisas. Elias cruzou os braços. Seu ceticismo era uma muralha bem construída. Ele imaginava toda a sorte de dramas urbanos, relacionamentos rompidos, dívidas. Então você não tem namorado? Uma garota da sua idade? Ela pegou uma vassoura e começou a varrer os pedaços soltos de feno, como se a tarefa fosse mais importante do que responder à sua indelicadeza. Eu não sou como as garotas da cidade que você vê nos filmes, ela disse. Elias sentiu uma pontada de impaciência. Ele odiava a evasão. Apenas me diga a verdade, Clara. Você não me deve satisfação da sua vida, mas eu preciso saber se você vai me dar problemas, se alguém vai vir atrás de você. Ela parou de varrer. O silêncio voltou, mas desta vez era elétrico, cheio de emoção contida. Ela olhou para o chão, depois fixou os olhos nele. A honestidade em seu olhar era avassaladora, rasgando o pragmatismo de Elias. A voz dela era apenas um sussurro que teve que lutar contra o ruído do vento lá fora. Eu nunca dei problemas para ninguém, Elias. Eu só... Ela hesitou. O rosto dela, geralmente pálido, corou ligeiramente. Havia uma vulnerabilidade ali que Elias nunca tinha visto em seus olhos. Era uma confissão íntima que tinha o poder de expor uma alma ao julgamento. Eu nunca fui beijada, disse ela, a frase suspensa entre eles, como um sino que tinha acabado de tocar. E a maneira como ela disse isso não era de vergonha, mas de um fato frio e imutável de sua vida. Uma simples constatação de uma ausência que explicava todo o seu isolamento. O rifle de Elias, que ele tinha encostado na parede, parecia ter ficado mais pesado. O fazendeiro solitário sentiu o chão sob seus pés cambalear. Ele tinha esperado dívidas, crimes, um coração partido. Ele esperava qualquer coisa, menos essa revelação de pureza e isolamento. A ausência de um beijo, a ausência de uma experiência tão fundamental para a vida humana, explicava por que ela era tão silenciosa, tão focada no trabalho e tão alheia ao mundo exterior. Ela era, de certa forma, tão intocada quanto a terra virgem que ele tentava cultivar. A reação dele não foi imediata. Não houve riso, nem pena. Houve apenas um silêncio profundo, onde Elias sentiu a vastidão da solidão de Clara espelhar a sua própria. Ele, o homem que havia se isolado por escolha e cansaço, estava diante de uma mulher que havia sido isolada pelas circunstâncias da vida. A diferença de idade, de experiência, de mundo, de repente desmoronou. Eles estavam ambos desamparados, embora de maneiras distintas. O que havia nos lábios dele era apenas um movimento incompleto, um questionamento que ele nem sabia formular. Sua mente, acostumada a lidar com o concreto, cercas quebradas, gado doente, clima implacável, não conseguia processar aquela informação abstrata e profundamente humana. Ele se levantou lentamente do caixote, sentindo o peso da sua própria pele áspera, das suas mãos calejadas. Ele era rude, ele sabia disso. Sua vida não havia lhe dado licença para ser gentil, mas a honestidade de Clara, a forma como ela havia entregado aquele segredo como um presente frágil, exigia uma resposta que não fosse a indiferença. E por que você está me contando isso? Ele conseguiu perguntar, mantendo sua voz o mais neutra possível, embora por dentro seu mundo estivesse sendo reordenado. Porque você me perguntou o que estava me assustando, ela disse, com os olhos fixos nos dele. E o que me assusta, Elias, não é o que eu vivi, é o que eu nunca vivi. É o medo de envelhecer e não ter conhecido nada além de trabalho e silêncio.
Elias caminhou até a porta do celeiro. O vento gelado assobiava nas frestas. Ele olhou para o céu negro, onde as estrelas brilhavam com uma frieza cruel. A vida na fazenda era dura. Ela destruía a delicadeza, exigia resiliência e, acima de tudo, exigia sobrevivência. Mas aquela garota, com sua confissão, lembrava-o de que a sobrevivência era inútil se a alma não tivesse espaço para florescer. Ele se virou e sua expressão havia mudado. A rugosidade deu lugar a uma introspecção pesada. Ele viu nela não uma funcionária, mas uma criatura humana que tinha a sua dignidade ameaçada pela ausência de afeto. E para Elias, um homem que valorizava a dignidade acima de tudo, aquilo era um chamado. Ele não fez um sermão, nem ofereceu pena. Ele simplesmente afirmou um fato, com a voz baixa e séria. Você merece mais do que feno e silêncio, Clara. Elias saiu do celeiro, deixando-a sozinha com o eco da sua confissão. Ele não sabia o que faria com aquela informação, nem como deveria agir. Ele era um fazendeiro, não um salvador. Mas naquele momento, a reação do fazendeiro solitário começou a mudar não apenas a vida dela, mas o curso implacável da sua própria. Ele se deu conta de que, pela primeira vez em anos, ele não estava pensando na colheita ou no preço do gado. Ele estava pensando em como o mundo poderia ser cruel o suficiente para deixar uma alma tão pura, tão isolada. E ele sabia, com uma certeza desconfortável, que a partir daquele momento, a solidão que ambos compartilhavam seria para sempre diferente. A semente da mudança tinha sido plantada na terra dura do coração de carvalho, e a sua reação determinaria se ela floresceria ou morreria congelada pelo inverno que se aproximava. Naquela noite, Elias não dormiu. Ele apenas observou a luz acesa no pequeno chalé de Clara, pensando que havia encontrado algo mais importante para proteger do que a sua colheita. Ele havia encontrado a dignidade de uma mulher. O fazendeiro solitário fez: "Nunca fui beijada", disse ela. E a reação do fazendeiro solitário mudou sua vida e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a solidão era um manto pesado, vestindo a alma de Elias e a fragilidade de Clara? Elias, o homem de poucas palavras, e Clara, a mulher silenciada pela vida, encontraram um ao outro na poeira do coração de carvalho. E a semente da mudança tinha sido plantada na terra dura do rancho. Se você está aqui para testemunhar como a gentileza pode reescrever o destino, aperte o botão de like. Comente de qual cidade você está assistindo a esta jornada e se inscreva no canal para não perder o próximo passo desta transformação que estamos prestes a mergulhar. A manhã seguinte, após a confissão de Clara no celeiro, nasceu diferente. Não havia mudado o cheiro do orvalho ou a rotina das vacas mugindo, mas o ar entre Elias e Clara estava carregado com uma nova eletricidade, um silêncio menos vazio. Elias não dormiu. Ele apenas observou a luz fraca do chalé dela, e quando o primeiro raio de sol tocou o celeiro, ele já estava trabalhando. Mas o seu trabalho não era o habitual. Ele pegou o machado e, em vez de rachar a lenha para a sua própria cozinha, ele se dirigiu à pilha esgotada na porta de Clara. O som seco da madeira sendo fendida ecoou pelo vale. Clara ouviu. Ela estava acostumada ao som do machado dele, mas não tão perto da sua porta. Quando ela abriu a madeira gasta e o cheiro fresco de pinho invadiu a cabana, ela ouviu. Elias estava coberto por uma fina camada de pó de serragem, o suor brilhando na sua testa sob a viseira do chapéu. Ele não olhou para ela. Continuou o seu trabalho com a mesma eficiência metódica que usava em tudo. Quando ele terminou, havia uma pilha ordenada e generosa de lenha seca ao lado da sua porta, o suficiente para aquecê-la por semanas. Ele limpou as mãos na calça e finalmente ergueu o olhar. Aquele olhar não era de pena, nem de flerte, mas de uma determinação silenciosa que Clara nunca havia visto. Era um olhar que dizia: "Eu sei o que você me disse, e eu honrarei isso."
O senhor não precisa fazer isso, Elias. Ele apenas deu de ombros, virando-se para ir buscar água no poço para ela, outra tarefa que geralmente ela lutava para realizar sozinha. Eu disse que você merece mais do que feno e silêncio. Eu garanto que você terá pelo menos a lenha e a água. Aquele dia marcou o início de uma coexistência transformada. Elias não a transformou em sua empregada. Ele a transformou em sua vizinha. Ele trazia mais mantimentos quando ia à cidade, sempre justificando que era mais fácil trazer 2 sacos de farinha do que um. Ele consertou o telhado do seu chalé antes que a chuva de outono chegasse e lhe ensinou a manejar as ferramentas básicas para que ela pudesse manter a casa por conta própria. Ele a estava capacitando, não a resgatando, e ao capacitá-la, ele estava, sem querer, derrubando os muros ao redor do seu próprio coração. Clara, por sua vez, começou a florescer lentamente. Ela não era mais a sombra pálida que mal conseguia olhar nos olhos dele. Ela começou a cozinhar para ele em retribuição. Pratos simples, mas preparados com um cuidado que só a gratidão profunda pode inspirar. O cheiro de pão fresco e ensopado de carne começou a substituir o cheiro de mofo e solidão que pairava sobre a fazenda. Uma noite, Elias a encontrou sentada na soleira da porta, o olhar fixo no horizonte onde o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Ela estava costurando algo que ela nunca tinha tido tempo ou motivação para fazer. "O que você está fazendo?" Ele perguntou, parando a uma distância respeitosa. "Estou remendando minhas roupas." Elas estavam tão gastas que eu mal tinha coragem de sair do chalé. Elias sentou-se ao seu lado na varanda, o ranger da madeira velha quebrando o silêncio. Eles ficaram ali, apenas observando a natureza trabalhar em seu espetáculo noturno. Não havia pressão, apenas aceitação mútua. "Eu sei que você está se perguntando, Elias, por que eu disse aquilo?" No celeiro, ele balançou a cabeça, olhando para as suas mãos calejadas. "Eu não me pergunto, Clara. Eu acredito." Mas ela precisava falar. Ela precisava despejar a carga que havia carregado por décadas. Ela explicou a sua vida como filha de um pai severo e viúvo que acreditava que demonstrações de afeto eram fraquezas e que a pureza de uma mulher era a sua única moeda de valor. Ela cresceu sob a vigilância constante, sem permissão para frequentar bailes, sem amigas, sem o toque de ninguém. Quando o pai morreu, ela herdou o isolamento e o pavor de interagir com o mundo. "Eu passei a vida inteira esperando que alguém me visse como algo mais do que uma propriedade a ser guardada ou uma serva. Mas quando os homens vinham, eles viam apenas a terra ou o meu silêncio, nunca a mim. Aquele beijo, Elias, era o símbolo da vida que eu nunca tive permissão para viver. Não é sobre luxúria ou paixão, é sobre ter valor." Aquelas palavras trouxeram uma nova dor ao peito de Elias, uma dor que não era a sua, mas que ele sentiu profundamente. Ele viu a injustiça. "Você tem valor, Clara. Você sempre teve. A única diferença é que ninguém estava disposto a vê-lo." Ele percebeu então que a sua solidão tinha sido uma escolha, uma defesa contra a perda que ele tinha experimentado. A solidão dela havia sido uma sentença imposta por outros. Aquela distinção o fez agir. À medida que os dias se transformavam em semanas, a cidade começou a notar. Elias era um homem recluso. Ele não visitava os vizinhos, mal ia ao armazém e falava apenas o estritamente necessário. Mas agora, ele e Clara eram vistos na mesma carroça. Ele não se esquivava dos olhares curiosos no armazém. Ele os desafiava com a postura ereta e a expressão austera. O fazendeiro Thomas, um homem conhecido pela sua língua solta, abordou Elias perto dos silos. "Elias, o que está fazendo com aquela vagabunda que está morando na sua propriedade?" O sangue de Elias ferveu, mas a sua voz permaneceu perigosamente calma. "Thomas, você está falando da minha vizinha. Ela é uma mulher respeitável." "Respeitável? Ela morava no celeiro e agora está na sua cabana. O que as pessoas vão pensar?"
As pessoas vão pensar que eu estou ajudando uma mulher que precisa de ajuda. E o que eu penso, Thomas, é que se você se atrever a repetir essa calúnia na presença dela, você terá que se entender com a minha mão. Elias era conhecido pela sua força silenciosa e por não fazer ameaças vazias. Thomas recuou, mastigando o seu medo junto com o tabaco. A reação do fazendeiro, no entanto, não parou o sussurro. Apenas o direcionou para longe dele. A notícia de que Elias estava protegendo Clara chegou aos ouvidos dela, e o medo retornou. Ela não queria causar problemas para ele, não queria que a sua reputação, duramente conquistada pelo trabalho duro e pela honestidade, fosse manchada pela sua presença. Elias, talvez eu devesse ir. Eu estou trazendo vergonha para o seu nome. Ele estava consertando o arreio no celeiro quando ela falou. Ele largou a ferramenta, o som do metal ecoando, e a encarou. Olhe para mim, Clara. Você não está trazendo vergonha alguma. Os únicos que sentem vergonha são aqueles que gostam de julgar, e eu não ligo para eles. Você fica. Ele se aproximou dela, não para tocá-la, mas para estabelecer um limite firme, uma parede de segurança ao redor dela. Esta fazenda é grande o suficiente para nós dois, e se alguém ousar tocar em você ou manchar a sua reputação, eles terão que passar por mim. Isso é um fato. Você me contou a verdade mais íntima sobre a sua vida, e eu te dei a minha palavra. Eu não a quebro. Essa promessa foi mais forte do que qualquer beijo poderia ter sido. Era a promessa de dignidade, de proteção e de pertencimento. Elias continuou a ensiná-la sobre a fazenda. Ele não a queria apenas segura, ele a queria autossuficiente. Ele a ensinou a identificar ervas medicinais, a plantar batatas da forma correta para resistir ao clima e a calcular o custo da ração. Clara era uma aluna ávida, absorvendo cada pedacinho de conhecimento. Ela percebeu que a sua mente, que tinha ficado dormente pelo medo e pela repressão, estava faminta por aprender. Em uma tarde fria de outono, eles estavam sentados à lareira de Elias, o fogo estalando confortavelmente. Ele estava revisando os livros de contabilidade e ela estava lendo um livro sobre botânica que ele havia trazido da cidade. O primeiro livro que ela teve em anos que não era a Bíblia. Elias, como você conseguiu viver sozinho por tanto tempo? Você é um homem bom. Ele fechou o livro de contabilidade e fixou o olhar nas chamas. Eu não sou um homem bom, Clara. Eu sou um homem quebrado que aprendeu a viver com os pedaços. Eu perdi minha esposa, Sara, há 15 anos. Uma febre repentina. Ela era tudo. Depois disso, o silêncio era menos doloroso do que a lembrança da alegria. Eu me tornei o fazendeiro solitário porque era mais fácil não ter nada a perder. Ele nunca havia falado disso com ninguém. A revelação veio com a secura de um deserto, mas a dor ainda era palpável. Clara estendeu a mão lentamente e tocou o braço dele, um toque leve, hesitante, mas cheio de empatia. Era a primeira vez que ela o tocava. Sinto muito, Elias. Ele olhou para a mão dela no seu braço. O calor simples da sua pele era um choque para o seu sistema entorpecido. Ele havia se fechado tanto que quase se esqueceu da sensação de um toque gentil. O que me quebrou foi a solidão, Clara. Não a perda em si, mas a certeza de que eu teria que viver o resto da minha vida sem ser visto por alguém que me amasse. Clara retirou a mão, voltando a si. E eu vivi toda a minha vida com medo de ser vista, porque ser vista significava ser julgada ou possuída. Eles se entenderam naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. Não eram dois solitários, vivendo próximos, mas duas almas feridas, tecendo uma nova tapeçaria de apoio mútuo. A atração, sutil e perigosa, começou a surgir, não baseada em paixão desenfreada, mas no respeito profundo e na compreensão. Elias percebeu que precisava de mais do que apenas protegê-la da cidade. Ele precisava dar a ela um futuro que não dependesse da sua caridade, mas do seu próprio mérito. Ele fechou os livros e se levantou. Clara,
A colheita do próximo ano será grande. Eu não posso cuidar de tudo sozinho. Eu quero que você trabalhe para mim, como minha administradora. Você vai gerenciar os livros, os estoques e a correspondência. Ela se levantou, incrédula. Administradora? Elias, eu mal sei assinar meu nome. Eu te ensinarei. Você tem a mente mais rápida que eu já conheci e a sua honestidade é inquestionável. Você terá um salário justo e, mais importante, você terá um propósito que é seu. A proposta de Elias não era apenas um emprego, era uma declaração de fé na sua capacidade. Era o reconhecimento de que ela era valiosa, não por quem ela poderia ser para ele, mas por quem ela era. O rosto de Clara se iluminou com uma esperança que dissipou as sombras do medo. Ela percebeu que a reação do fazendeiro solitário não apenas havia mudado sua vida, mas estava reconstruindo a sua identidade. Tijolo por tijolo, Elias, ao salvá-la, estava involuntariamente se salvando. Ele havia trocado o silêncio da resignação pela doce e assustadora responsabilidade da esperança. Ele sabia que o caminho adiante seria difícil, pois a esperança era algo frágil. Mas ele estava pronto para lutar pelo direito dela de florescer. Aquele não era mais o fazendeiro solitário, mas sim o guardião de uma dignidade recém-descoberta. E ele não permitiria que nada, nem ninguém, a levasse embora. Naquela noite, Elias não precisou observar a luz acesa no chalé de Clara. Ele sentiu a sua presença, a sua força silenciosa, e pela primeira vez em 15 anos, o silêncio da sua própria casa não era oco. Ele estava cheio da promessa de uma manhã que eles construiriam juntos. O coração de Carvalho, aquele rancho isolado, havia se tornado o cadinho onde a solidão se transformava em resiliência. A semente havia brotado, e agora Elias teria que protegê-la do vento e da geada. Ele tinha uma nova colheita para cuidar, a alma de Clara e a sua própria. Ele não sabia se o que sentia era amor, mas sabia que era um dever mais profundo e vital do que qualquer afeto passageiro. Era o dever de ver e valorizar um ser humano. O fazendeiro fez, "Nunca fui beijada", disse ela. E a reação do fazendeiro solitário mudou sua vida. E a comunidade jamais foi a mesma. Você lembra de um tempo em que as histórias eram contadas lentamente, à beira do fogo, e cada palavra pesava como uma pepita de ouro? Permita-nos transportá-lo novamente para o coração de Carvalho, onde Elias e Clara estavam reescrevendo o significado de esperança. Se esta história ressoa em você, toque no coração, deixe um comentário dizendo de qual cidade nos assiste e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta jornada intensa. A luz da manhã infiltrou-se pelas janelas da fazenda, tingindo o pó suspenso no ar com um dourado suave. Elias acordou antes do sol, mas com uma novidade incômoda. Não era mais a quietude absoluta da solidão que o recebia, mas a presença, real e palpável, de Clara no chalé ao lado. Ele podia ouvir, através da fina névoa que pairava sobre os campos, o som metálico da chaleira dela sendo colocada no fogão, um som que 15 anos antes teria sido impensável. A responsabilidade que ele havia abraçado na noite anterior era pesada, mas não sufocante. Era o peso de algo vivo. Ele se concentrou nos deveres da fazenda, a única linguagem que dominava. No celeiro, enquanto preparava a ração dos animais, sentiu a aproximação dela. Clara não tentava mais se esconder. Ela se movia com uma nova, embora ainda tímida, convicção. Ela vestia as roupas de trabalho que ele lhe havia fornecido, largas demais, mas limpas, e o cheiro doce do sabão de lavanda misturava-se ao aroma rústico de feno e esterco. "Bom dia, Elias", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Bom dia, Clara", ele respondeu, sem se virar imediatamente, sabendo que se olhasse para ela, veria a fragilidade que ele tinha se comprometido a proteger. "Hoje, vamos lidar com a vedação do pasto leste. O inverno enfraqueceu os postes."
Clara concordou com a cabeça. Elias não a tratava com piedade, mas com propósito. Ele lhe dava tarefas que exigiam força e concentração, e ela as executava com uma dedicação quase febril. Ela não estava apenas ajudando, ela estava provando para si mesma que era capaz de mais do que a sombra que o mundo havia forçado a ser. Naquele dia, enquanto cravavam os novos postes na terra úmida, Elias notou algo peculiar. Clara tinha uma coordenação surpreendente, e quando ele explicava a física do trabalho, o ângulo correto para bater, a distribuição do peso, seus olhos fixavam-se nele com uma intensidade pura, desprovida de julgamento ou flerte. Ela apenas absorvia o conhecimento. Você tem força para isso, Clara, disse Elias, vendo-a levantar um pesado saco de cimento sem hesitação. Não é a força bruta, mas a sua determinação. Ela pesa mais. Clara sorriu, um sorriso que raramente alcançava seus olhos, mas que era para Elias um vislumbre fugaz do que ela poderia ser. Eu sempre fui ensinada que minhas mãos não serviam para nada além de costurar ou ser discretas, ela confessou, limpando o suor da testa com as costas da mão suja. Que eu deveria ser quase invisível. Ouvir aquilo acendeu uma dor fria em Elias. Ele largou o martelo e se virou para ela, os olhos fixos na paisagem à frente, não nela. Isso é mentira. Não há nada mais vital que uma mão que trabalha a terra, Clara. Ela a alimenta, ela constrói. Ela não é invisível, ela é essencial. Ele não falava apenas sobre o trabalho, falava sobre a sua essência. A forma como ele a via não era a forma como o mundo a havia descartado. Ele via a alma resiliente que havia sobrevivido a anos de negligência. A rotina diária se estabeleceu em uma dança estranha e platônica. Elias cuidava das finanças e do trabalho pesado. Clara cuidava do jardim, das galinhas e, sutilmente, do conforto da casa principal, algo que Elias havia ignorado por uma década. O fazendeiro solitário agora tinha pratos lavados imediatamente, lençóis limpos e um bolo de milho quente esperando por ele ao fim do dia. Ele comia em silêncio, observando Clara comer no chalé pela janela. Um ritual de distância respeitada que mantinha as fronteiras claras. Contudo, as fronteiras estavam se dissolvendo, tijolo por tijolo. Uma tarde, uma forte tempestade de verão atingiu o rancho sem aviso. Relâmpagos cortavam o céu e o vento chicoteava a chuva contra os vidros. Elias estava no celeiro, lutando para prender a porta que havia se soltado, quando ouviu o som de algo quebrando no chalé. Ele correu. Encontrou Clara encolhida no canto mais escuro da sala de estar, tremendo incontrolavelmente. Um vaso de flores silvestres havia caído, espalhando água e vidro pelo chão. «Clara!» Ele a chamou, a voz áspera. Ela não reagiu de imediato. Seus olhos estavam grandes, fixos em algum ponto invisível, e ela estava hiperventilando. O trauma do confinamento e do medo de seu passado, revivido pelo barulho repentino e pela escuridão, a havia dominado. Elias ajoelhou-se a uma distância segura, respeitando seu espaço, mas a sua voz mudou. Tornou-se baixa, firme e controlada, como se estivesse acalmando um cavalo assustado. «Olhe para mim, Clara. Você está segura. Você está na fazenda Coração de Carvalho. Eu estou aqui, é só chuva e vento, eles não podem entrar aqui». Ele repetiu as palavras, baixinho, criando um ritmo de segurança que ela pudesse seguir. Ele não a tocou, mas sua presença era um escudo. Aos poucos, a respiração de Clara se acalmou e seus olhos focaram nele. Ela começou a chorar, um choro silencioso, mas profundo, de alívio e humilhação. Eu sinto muito. Eu sei que sou ridícula. Eu não consigo controlar o medo. Elias levantou-se e foi buscar um cobertor de lã. Ele a cobriu e sentou-se na cadeira mais próxima. O medo é uma sombra, Clara. É real quando a luz está fraca, disse ele, observando as linhas de chuva escorrendo pela janela. Você não precisa ter vergonha da sombra.
Você só precisa aprender a acender a sua própria luz. Neste momento de intimidade forçada pela tempestade, Clara fez uma pergunta que ultrapassou todas as barreiras que ele havia construído. Elias, por que você faz isso? Por que você me tolera? O mundo me descartou. Eu sou um peso, e todos sabem. Por que você insiste em me tratar como se eu valesse algo? A pergunta era um teste final. Ela estava lhe dando a chance de confessar a atração, a caridade ou qualquer outra motivação superficial. Mas Elias só tinha uma resposta verdadeira. Porque você vale. E a dignidade não é algo que alguém pode dar ou tirar, Clara. É algo que se exige de volta, ele declarou. E pela primeira vez ele a olhou nos olhos sem desviar o olhar. A intensidade era quase física, mas não era a intensidade de um amante. Era a intensidade de um crente. Você precisa lutar por ela, e eu vou lutar ao seu lado até você acreditar. Ele não disse, eu te amo, ou você é linda. Ele disse, você é digna. E essa verdade era mais poderosa do que qualquer promessa romântica, pois ela desmantelava anos de autodepreciação. A tempestade passou tão rápido quanto chegou, deixando o ar limpo e com cheiro de terra molhada. Elias voltou ao celeiro, mas o silêncio entre eles não era mais de distância, mas de um entendimento mútuo, forjado na crise. Elias sentia que havia cruzado um ponto de não retorno. Sua vida não era mais a fortaleza impenetrável de antes. Infelizmente, a pequena cidade de Havenbrook era muito menor do que o vasto rancho. Os vizinhos haviam notado o caminhão estranho que deixou Clara. Eles notaram a luz acesa no chalé adjacente e começaram a notar Elias, o eremita, trabalhando lado a lado com uma mulher desconhecida. Os sussurros começaram a percorrer as cercas, alimentados pela inveja e pelo tédio. Elias sempre foi imune às fofocas, mas agora, a mera menção do nome de Clara em um tom de malícia o feria profundamente. Ele sabia que o mundo lá fora não entenderia a pureza de seu compromisso. Eles apenas veriam a fragilidade dela e a oportunidade de julgamento. Em uma manhã de sábado, enquanto fazia compras na pequena mercearia da cidade, Elias percebeu que a atmosfera havia mudado. Os olhares eram mais longos, mais carregados. O proprietário, Arthur, um homem gordo e curioso, tossiu disfarçadamente ao empacotar os suprimentos de Elias. Então, Elias, parece que a solidão não é mais sua única companhia, disse Arthur com um sorriso afetado. Ouvi dizer que você tem uma hóspede. Jovem, não é? Elias não vacilou. Ele pegou o saco de batatas e encarou Arthur com a frieza que havia aperfeiçoado ao longo de anos de isolamento. Ela é uma funcionária, Arthur. E trabalha duro, disse Elias, a voz baixa mas cortante como o aço. Não há nada mais para saber. E eu sugiro que você mantenha o que ouviu para si. O coração de carvalho não é lugar para fofocas baratas. Arthur encolheu-se, assustado com a severidade do fazendeiro. Elias pagou a conta e saiu, sentindo o peso do escrutínio nas suas costas. Ele compreendeu naquele momento. Sua dedicação a Clara não seria apenas uma batalha contra os traumas dela, mas uma guerra contra o julgamento do mundo. Ao lutar pela dignidade dela, ele havia involuntariamente se tornado visível, e a visibilidade trazia perigo. A comunidade, que o havia ignorado por tanto tempo, agora tinha uma nova razão para se intrometer. A misteriosa mulher que o recluso Elias havia trazido para casa. Elias dirigiu de volta ao rancho com o coração pesado. Ele tinha que proteger Clara de dois frontes, dos fantasmas internos que a assombravam e da crueldade externa que a procurava. Ele sabia que os julgamentos logo se transformariam em ação, e ele precisava estar pronto para erguer um muro mais forte do que qualquer cerca de arame farpado, para manter o mundo afastado daquele pequeno broto de esperança. Ele havia escolhido o dever acima do conforto, e agora o preço desse dever estava prestes a ser cobrado. Ele apenas esperava que Clara estivesse pronta para testemunhar a fúria que viria em sua defesa.
O fazendeiro enfrentou a fúria da cidade, defendendo o segredo. Nunca fui beijada, disse ela, e a reação do fazendeiro solitário mudou sua vida. Você lembra de um tempo quando a honra de um homem era medida pela sua coragem em proteger os fracos? É uma narrativa que exige a sua atenção e o seu coração. Se esta história ressoou com você, deixe o seu like agora mesmo. Diga-me nos comentários de qual cidade você está assistindo e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desta jornada intensa. Elias dirigiu o velho caminhão por entre os campos secos. O ar dentro da cabine pesado, com a poeira levantada pelas rodas na estrada de terra. A fúria que ele havia sentido na lanchonete não era a habitual irritação do fazendeiro cansado. Era um fogo protetor, alimentado pela fragilidade de Clara e pela certeza de que o mundo, que não havia lhe oferecido nada além de dor, agora tentava roubar a pouca paz que ele havia conseguido construir para ela. Ele havia prometido a si mesmo que aquele rancho seria um refúgio, e se os abutres da cidade quisessem se alimentar da reputação de Clara, teriam que passar por ele primeiro. Quando chegou, a luz do sol já estava baixa, pintando a varanda de uma cor quente de cobre. Ele viu Clara parada na porta da casa. Ela não estava acenando ou sorrindo, apenas esperando, rígida, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Seus olhos grandes e escuros refletiam a ansiedade de quem sabia que a calmaria nunca dura. Elias estacionou o caminhão perto do celeiro, o motor morrendo com um solavanco final. Ele desceu, sentindo o cheiro familiar de feno seco e terra úmida. Clara aproximou-se devagar, seus passos quase inaudíveis na madeira da varanda. Ela não perguntou sobre o que havia acontecido, mas a tensão em seus ombros falava por ela. Elias apenas tocou seu ombro, um gesto rápido e firme, transmitindo a segurança que ele se esforçava para sentir. "Está tudo bem", ele murmurou, embora soubesse que não estava. Só a velha história da cidade pequena, onde a vida dos outros é o principal entretenimento. Ela balançou a cabeça, o cabelo caindo como cortinas escuras em volta do rosto. "Não é sobre eles, Elias. Sou eu. Eu trago problemas onde quer que eu vá." "Isso é tolice", ele retrucou, sua voz mais áspera do que pretendia. Ele a guiou para dentro, a porta fechando-se com um clique seco. A casa, com seu cheiro de pão fresco e verbena, parecia um casulo, mas mesmo ali, o ar parecia mais fino. "Clara, você não é um problema. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. O problema é que as pessoas não toleram o que não entendem. Eles estão com medo da sua força, ou talvez da minha falta de solidão." Enquanto preparavam um jantar simples, o silêncio que se instalou entre eles não era mais o silêncio confortável dos últimos dias, mas um prenúncio. Elias estava cortando legumes na tábua, o som rítmico da faca sendo o único som audível. Ele olhou para ela, que estava sentada à mesa, desenhando círculos no tecido da toalha. "Você precisa de mais coisas", ele disse de repente. "Roupas, livros, coisas suas. Eu vou à cidade amanhã, mais cedo. Desta vez, vamos entrar pela porta da frente da loja e ninguém vai me dizer nada sobre com quem eu ando." Clara ergueu o olhar, uma expressão de terror velado em seus olhos. "Não, Elias, por favor, não se exponha por mim. Eu não ligo para roupas, não ligo para nada que venha de lá. Você viu o que aconteceu hoje. Eles vão te machucar, ou pior, vão contar histórias sobre você que não são verdadeiras." Elias colocou a faca na tábua. O som ecoou na cozinha. "Eles já estão contando histórias, Clara. A diferença é que agora eu tenho algo para defender, e eu não sou um covarde. Eu passei anos escondido, vivendo na sombra, mas a escuridão não serve mais." Ele caminhou até ela, apoiando as mãos na mesa. A intensidade do seu olhar era nova para ela. Não era a calma e paciente bondade de sempre, mas uma determinação de ferro. "Se eu continuar a esconder você, eles vencerão. Eles farão você sentir que deve a eles a sua vergonha."
Isso não vai acontecer. Você é livre aqui. E para que essa liberdade seja real, ela tem que resistir ao olhar do mundo. Amanhã, nós vamos à cidade, juntos. A decisão de Elias era um ato de guerra aberta contra o isolamento que havia definido a vida de ambos. Naquela noite, o sono não veio facilmente. Elias deitou-se, ouvindo o vento assobiar nas frestas da casa antiga. Ele sentiu o peso do anel de aço no seu dedo, um lembrete constante da promessa que ele havia feito a si mesmo de viver uma vida de propósito. E agora, esse propósito tinha um nome: Clara. O amanhecer chegou frio e cinzento. Eles tomaram o café da manhã em silêncio tenso. Clara vestiu o melhor vestido que ele havia comprado, um tecido simples de algodão azul celeste que contrastava com a palidez de sua pele. Ela estava bonita de uma forma melancólica, como uma pintura delicada. Ao saírem, a atmosfera estava pesada. Não foi preciso chegar à cidade para que a fúria atingisse o rancho. Enquanto Elias fazia a última inspeção na cerca antes de partir, ele viu um carro sedã, limpo demais para aquela estrada rural, parado próximo ao limite de sua propriedade. Dele desceu o pastor da cidade, Samuel Davis, acompanhado por 3 membros proeminentes do conselho da igreja, homens que tinham rostos que pareciam esculpidos em mármore de julgamento. Eles caminharam em direção a Elias com passos lentos e deliberados, a personificação da autoridade moral e da intromissão. Elias se adiantou, encontrando-os no portão. Ele não sorriu. "Bom dia, pastor. Não esperava visitas tão cedo." O pastor Davis era um homem alto, de terno cinza bem cortado, cuja voz era habitualmente revestida de mel. "Bom dia, Elias. Viemos em paz, mas em profunda preocupação. A comunidade tem notado certas mudanças em sua vida reclusa." Elias cruzou os braços. O cheiro da relva recém-cortada misturava-se ao perfume de colônia barata que emanava dos homens. "Mudanças. Sim, eu contratei ajuda. E como o senhor pode imaginar, a vida de um fazendeiro solitário não é assunto para o conselho da igreja." O pastor Davis apertou as mãos na frente do corpo. "Trata-se de uma jovem, Elias. Uma jovem que apareceu do nada. Há rumores, claro. E bem, nosso dever é proteger a moralidade de nossa cidade e, francamente, a sua reputação." Um dos homens do conselho, o Sr. Albright, um comerciante de grãos de nariz comprido, interrompeu com uma voz estridente: "Ninguém viu a garota na igreja. Ninguém a conhece. E você a trouxe para sua casa, Elias, desacompanhada. A cidade está perguntando: qual é a natureza dessa relação?" A fúria de Elias subiu à garganta, mas ele a engoliu, transformando-a em aço frio. Ele tinha que defender Clara, sem expor a ferida dela. Ele tinha que inventar uma história que fosse moralmente inatacável para aqueles hipócritas. "A natureza da nossa relação é simples", Elias respondeu, falando devagar e com clareza cristalina, cada palavra uma pedra jogada no rosto deles. "Clara é minha noiva, e ela será minha esposa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pastor Davis piscou, a surpresa substituindo o julgamento em seu rosto. Os outros homens murmuraram, confusos. Essa não era a resposta que eles esperavam. Eles esperavam a confissão de um pecado, não a declaração de uma união. "Noiva", e repetiu o pastor cético. "E por que não soubemos? Por que ela está escondida?" "Clara e eu somos pessoas reservadas", disse Elias, mantendo o olhar firme. "E ela tem um histórico de saúde delicado que exige repouso. Planejamos a cerimônia para daqui a algumas semanas, assim que a papelada estiver em ordem. Mas deixe-me ser claro, cavalheiros. Ela está sob a minha proteção, e a minha noiva não é assunto para fofocas. Se algum de vocês ou seus cúmplices ousarem falar mal do nome dela na cidade, eu os responsabilizarei pessoalmente." A ameaça era clara, não apenas um aviso social, mas um desafio. O pastor Davis
percebendo que a situação havia mudado de uma inquisição moral para um impasse legal e social, recuou. Se Elias estava prometendo casamento, então Clara deixava de ser uma intrusa misteriosa e passava a ser a futura senhora. Elias, uma figura que, embora ainda desconhecida, era intocável sob as regras sociais deles. Bem, isso muda as coisas, o pastor disse, recuperando sua compostura e forçando um sorriso pastoral. Ficamos muito felizes por você, Elias. Um passo tão grande. É uma pena que a comunidade não tenha tido a chance de receber Clara. Diga a ela que a igreja está ansiosa para estender os braços de boas-vindas. Elias não se moveu até que os homens voltassem para o sedã e o carro desaparecesse na poeira. O tremor que ele havia contido durante o confronto só o atingiu quando ele se virou e viu Clara, parada no canto da varanda, pálida como um lençol. Ela havia ouvido tudo. Ele caminhou até ela, seu coração batendo forte. Ele havia mentido para protegê-la, jogando o jogo deles. Mas a mentira que ele havia contado, a promessa de casamento, agora pairava sobre eles, sólida e real como o próprio rancho. Ele não havia apenas defendido a dignidade dela, ele havia se comprometido com ela perante o mundo. Clara olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção complexa que Elias não conseguia decifrar. Você disse que seremos casados, ela sussurrou a voz fina. Eu precisava pará-los, Elias explicou exausto. Era a única maneira de cortar o veneno deles. Eles só entendem compromissos definidos. Eu sinto muito se isso te assustou. E Clara deu um passo hesitante em sua direção. Não me assustou, Elias. Isso me protegeu de uma forma que eu nunca experimentei. Mas eu sei o que significa para você. Sua liberdade, sua solidão. Você jogou tudo isso fora, por uma mentira. Elias pegou suas mãos, sentindo a frieza de sua pele. Ele olhou para o horizonte vasto, onde o sol lutava para quebrar as nuvens. Não foi uma mentira, Clara, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da sua convicção. A intenção é verdadeira. Eu não posso te forçar a nada, eu nunca faria isso. Mas se para você ter paz, se para você ter um nome e um lar, eu tiver que me comprometer com você perante Deus e os homens, então farei isso com alegria. Meu compromisso com a sua dignidade é inegociável. Se isso significa casamento, que seja. A confissão pairou no ar. Clara apertou as mãos dele, sentindo a aspereza da pele do fazendeiro, a força que se escondia sob a sua quietude. Ela entendeu a profundidade do sacrifício que ele estava propondo. O fazendeiro solitário estava disposto a trocar sua vida de reclusão por uma vida de exposição e dever, apenas para que ela pudesse respirar livremente. Elias, ela disse, a voz embargada, eu não posso aceitar um sacrifício tão grande. Eu não sou um prêmio, eu sou um fardo. Ele a soltou e colocou as mãos em seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Não se atreva a pensar assim. Você não é um fardo, Clara. Você é a razão pela qual eu me levanto de manhã. Você é a minha chance de ser um homem decente, não apenas um fazendeiro solitário. Eu estou escolhendo isso. Eu escolho você e escolho lutar por este pequeno milagre que você trouxe para a minha vida. Não é um sacrifício, é uma escolha de valor. Agora vista seu casaco. Nós vamos à cidade, mas não para comprar roupas. Vamos resolver essa papelada de noivado e vamos fazê-lo em público. Clara viu a porta se abrir. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava sendo levada para a escuridão, mas para a luz, de mãos dadas, com um homem que havia literalmente declarado guerra ao mundo em sua defesa. Ela assentiu, suas lágrimas finalmente escorrendo. Ela sabia que a jornada seria longa e que o amor, o verdadeiro amor, era menos sobre beijos e mais sobre a coragem de ficar de pé quando o mundo te mandava cair. O destino deles estava selado não por um anel, mas por uma promessa de proteção inabalável. Eles caminharam lado a lado até o caminhão, o futuro incerto, mas a convicção finalmente clara.
O preço do dever havia sido cobrado, mas, para Elias, a recompensa de vê-la inteira valeria cada centavo. O fazendeiro fez: "Nunca fui beijada", disse ela. E a reação do fazendeiro solitário mudou sua vida, e essa reação selou o destino de ambos para sempre. Você lembra de um tempo em que a honra valia mais que o conforto, quando um homem trocava a paz pela batalha em nome da pessoa? Amada, a história de Elias e Clara nos lembra disso a cada batida do coração, a cada decisão difícil que ele tomou para defendê-la de um mundo cruel. Se você chegou até aqui, é porque sentiu a força desse amor. Deixe seu like. Me diga de qual cidade você acompanha essa jornada nos comentários e se inscreva no canal para não perder nenhuma história de valor humano. Eles estavam no caminhão, o motor ressoando sob o silêncio denso da cabine. Elias dirigia com a mandíbula travada, os olhos fixos na estrada empoeirada que levava à cidade. Clara estava ao seu lado, encolhida, mas pela primeira vez, não por medo, mas pela solenidade do momento. Ela olhou para as mãos grandes de Elias, segurando o volante, mãos que pareciam forjadas para o trabalho pesado e agora para a proteção de uma vida frágil. Ela sentia o cheiro familiar de terra e suor, um perfume de honestidade que o mundo urbano há muito havia esquecido. Enquanto se aproximavam dos limites da cidade, as casas se adensavam e o murmúrio da vida social começava a invadir a bolha de paz que haviam construído na fazenda. O medo não sumira, mas havia se transformado em determinação. Elias estacionou o caminhão em frente ao cartório de registro civil, um edifício modesto de tijolos vermelhos que parecia ser o centro nervoso de toda a burocracia e, ironicamente, de todos os rumores da cidade. Ele desceu, deu a volta e abriu a porta para Clara, com uma gentileza que era quase um desafio. O sol do meio-dia era duro, expondo a timidez dela e a postura desafiadora dele. Os poucos transeuntes pararam, seus olhares afiados medindo o casal. Elias sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava transformando um ato privado de compromisso em uma declaração pública de guerra. Ele a tomou pela mão, e a firmeza de seu toque era mais eloquente do que qualquer discurso. No interior abafado do cartório, cheirando a papel velho e tinta, a atendente, uma mulher de meia-idade conhecida por sua língua afiada, ergueu uma sobrancelha ao reconhecê-los. Elias ignorou o julgamento mudo e foi direto ao ponto. "Eu vim dar entrada nos papéis. Um pedido formal de noivado e, se possível, casamento rápido." Ele colocou os documentos de identificação na mesa com autoridade. A atendente, Sra. Mallory, sorriu, mas era um sorriso frio. "Senhor Elias, o senhor sabe que há conversas na cidade sobre essa moça, questões delicadas sobre a origem dela e, bem, o que isso pode significar para a sua propriedade. A propriedade é minha, Sra. Mallory, e as minhas decisões são minhas. As únicas questões delicadas aqui são as que a cidade inventa para destruir pessoas decentes." Elias não elevou a voz, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele olhou para Clara, que estava pálida, mas se mantinha ereta. Ele se virou para a Sra. Mallory e, sem rodeios, disse a verdade que ele havia decidido transformar em sua realidade. "Ela é minha noiva, e para que não haja dúvida sobre a seriedade do meu compromisso, saiba que estou transferindo parte da fazenda para o nome dela. Caso algo me aconteça, ela terá segurança. Não como uma concessão, mas como um direito." Ele sabia que essa jogada era um golpe de mestre. Não apenas legalizava a união, mas colocava Clara em uma posição de poder econômico, tornando-a intocável pelas fofocas mesquinhas que a reduziam a uma garota de rua. A Sra. Mallory engoliu em seco. A expressão de escândalo em seu rosto se transformou em espanto. Ela não estava acostumada a ver tal sacrifício financeiro por um casamento, muito menos um tão controverso. O silêncio na sala era quase sagrado. Clara, ouvindo as palavras de Elias, sentiu o chão sumir. Ele não estava apenas a defendendo,
Ele estava amarrando o destino financeiro de sua família ao dela, selando o pacto com tudo que ele possuía. Ele olhou para ela, e a intensidade em seus olhos verdes a fez sentir-se a mulher mais valiosa do mundo. O amor, ela percebeu naquele instante, era um contrato de honra, escrito não em papel, mas em coragem. Os papéis foram preenchidos em um ambiente de tensão cerimoniosa. Elias assinou com uma caligrafia firme, sem hesitar, e Clara, trêmula, conseguiu rabiscar seu nome. Quando saíram do cartório, a luz do dia parecia ter se acalmado. Eles não eram mais Elias, o fazendeiro, e Clara, a garota resgatada. Eram Elias e Clara, formalmente comprometidos, unidos por uma escolha feita à vista de todos. A batalha legal e social estava apenas começando, mas a fundação havia sido lançada, inquebrável. De volta à fazenda, o isolamento não era mais uma punição, era um refúgio. Elias e Clara passaram as semanas seguintes imersos no trabalho e na construção. O noivado não foi celebrado com festa, mas com a carpintaria e a jardinagem. Elias transformou o velho quarto de hóspedes em um escritório para Clara, incentivando-a a ler e a escrever, a aprender sobre os aspectos da fazenda que agora pertencia a ela. Ele comprava livros sobre agricultura, sobre contabilidade e sobre história. Ele lhe ensinou não apenas a semear, mas a governar. Clara, por sua vez, floresceu. O terror havia sido substituído por um propósito. Suas mãos, antes nervosas e vazias, estavam sempre ocupadas. Na horta, plantando flores e vegetais com uma tenacidade surpreendente, ou na cozinha, preparando refeições que traziam calor e cheiro de casa para o lar de Elias. Ela descobriu que tinha um talento especial para cuidar dos animais feridos, tratando um bezerro com uma perna quebrada e recuperando uma galinha doente com a paciência de uma enfermeira. O casamento foi simples, meses depois. Apenas o juiz de paz e 2 vizinhos, os únicos que haviam se mantido neutros na polêmica da cidade. Foi realizado sob o carvalho centenário na colina, de onde se podia ver toda a extensão da terra. Clara usava um vestido simples, bege claro, que Elias havia mandado fazer sob medida. Não havia pompa, apenas verdade. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Elias virou-se para Clara. Seus olhos verdes, geralmente sérios, estavam inundados de uma emoção profunda. Eles haviam passado por tanto: medo, vergonha, fúria e a solidão que só o desespero conhece. Agora estava ali, a vitória da decência sobre a malícia. Ele a segurou gentilmente pelo queixo e o mundo se dissolveu em um murmúrio de folhas e vento. Elias se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, nem o beijo cinematográfico que ela imaginara em seus sonhos de menina. Foi um beijo lento, terno e infinitamente respeitoso. Foi o beijo de uma promessa cumprida, de um homem que escolheu honrá-la antes de tocá-la. A doçura daquele momento era a culminação de meses de luta, sacrifício e de uma confiança que se provou inabalável. Ao se separarem, Clara sorriu, suas lágrimas escorrendo, mas eram lágrimas de alegria e realização. Ela havia sido beijada, sim, mas o verdadeiro milagre não era o contato dos lábios, mas a segurança que sentia em ser amada, vista e protegida. A vida deles continuou, calma e resoluta. Elias continuou sendo um fazendeiro, mas não mais solitário. Clara se tornou a espinha dorsal de sua fazenda, a guardiã do seu coração. O amor deles se tornou uma lenda silenciosa na região, um testamento de que o valor de uma pessoa não está em seu passado, mas na dignidade com que ela escolhe construir seu futuro. Eles provaram que o verdadeiro heroísmo não está em gestos grandiosos, mas na teimosia de um homem que se recusou a ver a mulher que amava ser definida pela escuridão, escolhendo, em vez disso, iluminá-la com a força de seu caráter. A fazenda floresceu, e a vida deles, antes estéril e cheia de medo,
se tornou uma colheita abundante de paz e amor duradouro. A resiliência de Clara, nutrida pela fé inabalável de Elias, reescreveu o final que o destino parecia ter planejado para ela. E essa, caro ouvinte, é a maior mensagem que podemos levar. A dignidade é a base de todo amor, e a coragem de lutar por ela é o que realmente muda vidas. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a emoção dessa jornada, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise dessa dose de esperança e se inscreva no canal para que possamos continuar a contar histórias de valor humano, de homens e mulheres que, como Elias e Clara, redefiniram o que significa amar e proteger. Fique conosco para a nossa próxima história, que já está sendo preparada com o mesmo cuidado e dedicação.